Fala, galera. Livezinha hoje vai ser muito legal, hein? Muita gente já mandou mensagem aqui, tem bastante dúvida. E aí, Raíssa? Tem muita... Espero que essa live possa ajudar vocês, viu? Vocês estão ouvindo bem? Sueli, Matheus, Cecil, Ana Souza. Gente, o áudio tá bom? Tudo certo? Estão me ouvindo? Ô, aí, cara, Manaus, que da hora. A gente tem uma galera aqui de Manaus fazendo uma... No Inglês on Fire, inclusive, muita gente de Manaus. Pessoal aí da Samsung, da Cydia, da galera aí. E aí, gente, vamos que vamos. Ó, seguinte, se vocês tiverem dúvida, manda aqui, ó, nesse balãozinho, tá? Balãozinho de perguntas aqui. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Tem muita dúvida aqui, muita dúvida aqui. Então, o motivo dessa live aqui é justamente para esclarecer, tá? Tirar a dúvida mesmo, eu tô aqui para servir vocês. Então, ó, qualquer dúvida, ó, UK, velho, olha que da hora, que muito louco. Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar aqui, tá? Eu vou tentar responder uma por uma. Tem muita dúvida aqui já. E vamos que vamos. Beleza? Aí, ó, Márcio. Pô, entrou um Márcio aí. No Inglês on Fire esses dias aí, hein? Acho que é você, hein? Muito prazer, Xará. É isso aí, vamos que vamos, ó. Gente, vou começar aqui. Quem quiser também, ó, fazer live, tá? Quem quiser interagir com a live, quero que seja uma parada bem dinâmica. Pode mandar solicitação aí, a gente vai tentando responder, tá? Vou começar respondendo então. Acabei de requentar um café aqui que ó. Isso aqui é para acordar mesmo. Vamos que vamos. Ó, seguinte. Pergunta número 1. Pode esclarecer o yet and still. Show de bola, ó. Yet and still. Se você traduzir pela letra, tá? E Noélia, abração aí, hein? Ó, esclarecer entre yet and still. Tá, se você traduziu para a letra, tanto yet quanto still, a tradução é ainda, tá? Mas tem uma diferença muito grande entre yet and still. Still, né, quer dizer continuidade, ainda de continuidade, ou seja, uma ação que você fez, né, e ainda você está fazendo, ela ainda está em andamento. Então, por exemplo, I worked in the morning, and I'm still working. Eu trabalhei na manhã e ainda estou trabalhando, tá? O yet, tá? Quando você quer traduzir como ainda, é algo que ainda não foi feito. Então, por exemplo, até o exato momento essa ação não foi feita, saca só. I didn't study in the morning and I didn't study in the afternoon yet. Ou seja, eu não estudei de manhã e eu ainda não estudei na parte da manhã ainda, né? Eu ainda não estudei na parte da tarde, tá? Coisas que até nesse exato momento a ação não foi feita, tá? Então, o yet você vai ver muito utilizado com presente perfeito, não se apega muito a isso, tá? Por exemplo, I haven't done it yet. Eu não fiz isso ainda. Até o exato momento não foi feito. Então, tem uma diferença bem grande entre yet, né, que ainda, de não ser feito até o exato momento, and still, algo que foi feito, né, está sendo feito, continuidade. Mais uma vez, então, I'm still working, eu ainda estou trabalhando, and I haven't worked yet. Eu ainda não trabalhei. Até esse exato momento, eu não trabalhei. Beleza? Yet and still. Vamos lá. Tem diferença entre just and only. Just and only. Se você traduziu para a letra just, só, somente, only, só, somente. Tem diferença sim. Galera, todo mundo que está entrando aí, manda dúvida aí, ó, só clicar nesse balãozinho, no balão aí de interrogação. Tô sanando aí todas as dúvidas, tá? Rayane, sou professor sim. Tem cara de novo, mas eu sou cavalo velho aqui, viu? Bom, just and only tem diferença sim, tá? Just, se você traduzir, somente. Only, se você traduzir, somente. Só que o just tem um significado a mais do que only, saca só. I just, ó, o exemplo aqui, ó. I'm drinking coffee now. I'm drinking coffee, tô bebendo café. I just drank coffee. I just drank coffee. O just, nesse caso, tem o sentido de acabar de, tá? I just drank coffee, beleza? Ou no presente perfeito, I've just drunk coffee. O inglês americano sempre tende o passado simples, tá? Então, ó, I just
I just drank coffee. Eu acabei de tomar café, tá? Ó, precisando de um professor, manda mensagem aí que a gente está à disposição. I just drank coffee, tá? I just drank coffee. Eu acabei de tomar café. Agora, o only e o just também têm o mesmo significado no que diz respeito a somente. Por exemplo, I just have one cup of coffee. Né? Eu só tenho uma xícara de café, no caso com café, né? Vamos melhorar aqui, ó. I just have one cup. I just have one cup. Eu só tenho uma xícara. Or I only have one cup. Eu só tenho uma xícara, tá? Então o significado para somente, só, tá? De quantidade é o mesmo, tá? A única diferença é para just quando você está falando de tempo. Então, por exemplo, I just drank my coffee. Eu acabei de tomar meu café. Então, o just tem significado a mais que o only não tem. Quando quer falar de quantidade, only and just é a mesma coisa, tá? I just have one cup. Eu só tenho uma xícara. E I only have one cup. Eu só tenho uma xícara. Valeu? Mais uma, vamos lá. Paraíso é paradise, ou heavy, acho que é isso mesmo, tá? Paradise, paradise, beleza? Paradise é paraíso, tá? Outra forma de você falar de paraíso, tá? Então vocês vão ver que quando tá falando de céu, né? Eu vou pro céu. Você não vai falar sky nesse caso, né? Você vai pro paraíso, céu, paraíso. Vai utilizar heaven, heaven, tá? É o paraíso, o céu, tá? Agora, essa cidade que eu vivo é um paraíso. This city is a paradise. Ela é um paraíso, né? De um lugar muito bonito. E não um heaven, um céu, paraíso, né? Valeu? Vamos lá. Ó, já tem solicitação aí, Matheus, já que eu te aceito aqui, hein? Já que a gente entra. Qual a diferença entre for and to? Tá? Qual é a diferença entre for e to? Galera, presta atenção nessa dúvida. Pelo amor de Deus, isso é o que mais afeta alunos, tá? Principalmente brasileiros que estão aprendendo inglês. For and to. Então, é super importante que você entenda isso aqui. For and to. Se você traduzir ao pé da letra ambas expressões, tá? Ambas estruturas, tá? For and to, você vai traduzir como para, tá? Só que tem uma diferença bem grande. Saca só. Vamos lá. I work for money. I work for money. Eu trabalho pelo dinheiro, por dinheiro. I work for money. I work to make money. Isso é o primeiro, tá? Vamos dividir os usos de to and for. Esse aqui é um uso. Presta atenção nisso aqui que você nunca mais vai errar, tá? I work to make money. Eu trabalho para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. I work for money. I work for money. Eu trabalho pelo dinheiro. Então tem uma diferença bem grande aqui, ó. To, sempre quando você quer utilizar o to, ele vai seguir para propósito, tá? Então assim, ó, para que você faz isso? To make money, to survive. Para que você estuda inglês? To be fluent, para ser fluente, tá? To be fluent. Então, to sempre vai indicar um propósito, tá? Agora, se você quer indicar um propósito, né? E desse propósito você vai seguir de um verbo, então, por exemplo, eu trabalho para ganhar dinheiro. Tá vendo? Para ganhar dinheiro, tá vendo que isso aqui é um verbo? Ganhar. Então, toda vez que você tiver um verbo, tá? Você vai utilizar o to. Então, I work to make money. I study to have good education. Eu estudo para ter uma boa educação. I study to have a good education. Ou seja, eu estudo para ter, tá vendo? Ter é um verbo. To have good education. Agora, se você quer indicar propósito, tá? E ao invés de ter um verbo, você quer uma coisa, por exemplo, eu trabalho pelo dinheiro. O dinheiro não é um verbo, não é uma ação, é uma coisa. Eu malho pela saúde. I work out for my health. Pela minha saúde. Sempre você vai indicar o for. I work for money. Eu trabalho pelo dinheiro, por dinheiro, for. Tá vendo? Não é um verbo. I work for money. Eu trabalho eu malho pela minha saúde. I take care, I work out for my health. For my health, pela minha saúde. Eu faço isso pela minha família. I do this for my family, tá? Então, toda vez que você quiser indicar propósito de alguma coisa, né, de uma ação, mas que você tiver seguido esse propósito, né,
vamos falar assim, for explicado assim, né, com um substantivo, você vai colocar o for. Então, I work for money, I study for education, let's see, I study for a better job, eu estudo para um trabalho melhor, tá vendo? Então isso aqui é um substantivo. E toda vez que você tiver indicar propósito, né? E esse propósito tiver, vamos falar assim, tiver sido explicado por um verbo, você vai colocar o to. Então, por exemplo, I work to survive. Eu trabalho para sobreviver. I work to survive. Beleza? I work to survive. Agora, esse aqui é um uso do to em for, tá? Só recapitulando, to sempre vai indicar propósito. Se o propósito for em um verbo, se o propósito, né, for seguido de um verbo, sempre você vai utilizar o to. Se for seguido de um substantivo, sempre vai utilizar o for, tá? Agora, outra coisa também que é muito importante, tá? O to significa propósito, né? Então, por exemplo, saca só, alguém vai bater na porta lá. É minha mãe. I'm gonna open the door to her. I'm gonna open the door to her. Eu vou abrir a porta para ela entrar. To her. Agora, vamos supor que bate a porta de novo. É minha mãe, tá? E daí a Letícia, minha esposa, está ocupada e ela fala assim para mim, Marcio, can you open the door for me? Can you open the door for me? Ou seja, eu vou abrir a porta para a Letícia, tá? O que isso quer dizer? Ela não pode, ela está ocupada e eu estou fazendo um favor para ela. Então, toda vez que você utiliza alguma coisa, tá? Toda vez que você quer fazer um favor para alguém ou fazer uma ação em benefício a algo ou alguma pessoa, você vai utilizar o for também, tá? É a mesma pegada que a gente acabou de ver de to and for para propósito, só que quando você quer mostrar que você está fazendo um favor para alguém, você vai utilizar o for ou um benefício para alguém, tá? Então, por exemplo, smoking is not good for health. Fumar não faz bem para a saúde, não é bom para a saúde, tá? De novo, benefício. Drinking water is good for your throat. Ou seja, beber água é bom para a sua garganta. Valeu? Drinking water is good for your throat. Sacou? Então, ó, benefício de quem? Da minha garganta, da minha saúde. Good for, beleza? Agora o to para indicar propósito. Tá batendo lá na porta, I'm gonna open the door to her, beleza? Para ela entrar, sacou? Diferença entre to and for. Alguém mandou aqui sobre you to and I'm married to. Ah, tá, Sueli. Nesse caso, I'm married to her, I'm married to Letícia. No caso, eu não sou casado com a Letícia. Esse to é colocação, tá? Cada verbo, ele sempre vem seguido de uma preposição, algo do tipo, né? Para você ligar, né, numa frase. Então, nesse caso, não tem nada a ver com propósito, tá? É só questão de colocação mesmo, como ele se encaixa na frase. Gente, eu vou escrever só... vou responder só mais um aqui, e daí já tem solicitação aqui de pessoas que querem entrar na live. Ó, Matheus. Ó, por que alguns verbos vão com ing? Cara, essa dúvida é muito boa. Por que alguns verbos são com ing? Learning English is easy. Seria aprendendo inglês? Ó, galera, para o que vocês estão fazendo aí, presta atenção. Isso aqui é muito bom e hoje eu tenho alunos avançados que ainda não dominam isso, tá? A gente aprendeu lá no ensino fundamental, lá no decoreba lá, que toda vez que você tem um ing é o ando, indo, né? O nosso gerúndio. Então, por exemplo, comprando, buying, bebendo, drinking, andando, walking, né? Só que isso não é 100% verdade, tá? Por quê? Vamos falar assim, ó. Se eu falar assim, a maçã é boa. Apple is good. Apple is good. O que é boa? A maçã, né? A maçã é meu sujeito da frase, tá? Não vão se pegar muito a terminologia, não, mas pensa só. Apple is good. A maçã é boa. Agora, se eu quiser falar assim, ó, que aprender inglês é fácil. Vamos antes disso, inglês é fácil. English is easy. Pensa aí, entendeu? Inglês é fácil. English is easy. Agora, como que eu falo? Aprender inglês é fácil. O meu verbo aqui continua sendo o verbo to be, tá? É fácil. Ser ou estar. Aprender inglês é fácil. Se eu falo
Learn English is easy. Eu estou traduzindo assim, ó. Aprenda inglês. É fácil. A frase não está 100% completa, está meio estranha. Aprenda inglês é fácil. Tá errado? Se eu quiser transformar um verbo no sujeito, em quem está fazendo a ação na frase, eu só coloco ing. Então, quando eu coloco assim, ó, learning English is easy, o meu verbo aqui, quem que é? Quem é o meu verbo principal dessa frase aqui, ó? Learning English is easy. Learning English is easy. Meu verbo principal não é o learn. Ele deixou de ser verbo, agora ele virou sujeito. Meu verbo principal continua sendo o verbo to be. Learning English is easy. O que é fácil? Aprender inglês. Então, minha tradução não vai ser aprendendo inglês é fácil, vai ser aprender inglês é fácil. Entendeu? Aprender inglês é fácil. Eu peguei esse verbo, aprender, e transformei ele num sujeito. Então, ele não é aprendendo inglês é fácil. Não, aprender inglês é fácil. Então, por exemplo, ó, acordar de manhã é importante. Vamos falar assim, só um exemplo, tá? Como que fica? Faz comigo aí. O verbo acordar é to wake up. To wake up. Como que fica? Acordar de manhã é fácil, é importante. Não é wake up in the morning ou wake up early is important. É waking up in the morning or waking up early is important. Waking up early is important. Ou seja, acordar de manhã é importante. Sacou? Vamos falar mais uma aqui, ó. Água, sei lá, é importante. Vou dar um outro exemplo importante, bem fácil aqui. Eu não sei como está o nível de inglês da galera aqui, então estou tentando ser o mais simples possível, tá? A água é importante para a nossa saúde. Water is important for our health. Water is important for our health. A água é importante para a nossa saúde. Agora, como que eu falo? Beber água é importante para a nossa saúde. O verbo beber é to drink. Como que eu transformo essa frase? Beber água é importante para a nossa saúde. Não? Drinking water is important for our health. Drinking water is important for our health. Então, beber água é importante, não é bebendo água. Só vai ler, traduzir bebendo, comprando, comendo, se vier seguido de um verbo to be. Então, por exemplo, eu estou dançando. I'm dancing. Eu estou bebendo. I'm drinking. Daí, ó, o ing é um gerúndio. Né? Aí você vai traduzir como ando, indo. Caso contrário, se você pega o verbo e transforma ele num sujeito, quem está fazendo a ação da frase, você vai só colocar ing. Beber água é importante. Drinking water is important. Gente, essa dica é dica de ouro, tá? Vamos lá. Vamos responder aqui. Boa. Entra aí, hein? Vamos ver aqui. Aceitei aqui o Matheus. Bora, Matheus. Opa! E aí, mano? Beleza? Tá? Tá bom Tá o vídeo, o áudio aí? Ó, vamos Beleza, ver se eu sim, consigo tô responder essas ouvindo. perguntas aí, velho. Quais são as suas dúvidas Vamos lá. aí, velho? Manda aí. Boa. Deixei uma anotada aqui. Dinheiro. Questão de dinheiro. Vamos lá. A gente aprendeu na aula que, por exemplo, 1 centavo, Sim. a gente pode falar como penny. 5 centavos, níquel. 10 centavos, dime. E 25 centavos, quarter. Certo? Mas isso é usual também quando vai comprar alguma coisa, por exemplo, quanto custa? 10 euros and one quarter. Na verdade, Pode falar não, isso cara. ou Na não? verdade, não. Quando você vai comprar uma coisa, geralmente eles falam assim, 10.25 ou 10.36. Então, assim, Tá. geralmente você vai utilizar o nome das moedas, tá? Principalmente quando você estiver, sei lá, recebendo um troco, por exemplo. Por exemplo, você está pagando uma coisa assim, daí vai falar, sei lá, você vai precisar de um troco. Daí você vai falar assim, I have a quarter. Eu tenho 25 aqui para ajudar, algo do tipo, sabe? Você não fala o nome das moedas. Por exemplo, 10 reais, 10 dólares e 1 centavo. Eles não... Ou 10 dólares e 5 centavos. Pode ser que eles vão falar 10 cents and a nickel, mas não, cara. 10 dólares and 5 cents. Só eles falam
direto mesmo, sabe? $10.05. Então, assim, mas é importante saber o nome de cada moeda, tá, galera? Para quem não sabe, tá de novo. Penny é 1 centavo, ou 1 cent. O 5 cents é um nickel, tá? 10 cents, 10 centavos de dólar, é um dime. E 25 centavos é um quarter, né? Se você traduzir, é um quarto. Ótima pergunta, mano. Certo. E quando a gente vai colocar a moeda no meio do centavo, ela vem entre o número e o centavo, certo? Tipo, 1 euro cent. 1 euro cent, Não, $1 geralmente eles cent, falam assim, ou não? 10.25, 10.36. Or 10, Tá. Eles não $10.45. colocam, então. Mas aí que tá, o livro ensina pra gente, né, na teoria, $10.25. Daí na prática, você vai lá para receber 10.25. What? Isso aí. Então assim, é Dá uma diretão. confundida boa. Eles falam direto, sabe? 4,39. Não. 4,39. Fechou, então. Tem mais? Chique, valeu. É só essa mesmo? Não, é só essa mesmo. Que eu fiquei meio É difícil para escrever aí, daí eu cara, fiz lá na em vídeo que é Irlanda, mais fácil para explicar. pode ver lá, eu não sei, quando eu fui pra Irlanda a primeira vez, você foi pra lá também. E, velho, foi justamente isso. Eu tava acostumado no livro lá, né, saber, não, 10 euros, 36 cents, alguma coisa assim. Eu tava esperando isso aí. Daí a mulher já falou tudo enrolado, você tem... Já fala tudo rápido, até pensar demora, então, assim, né? realmente, cara, é difícil, viu? Tipo assim, já tem que acostumar com o natural mesmo. Beleza, bom saber. Mais algum? Beleza. Mais alguma? Já deu uma salvada já. Então, show de bola. Não, por Qualquer enquanto coisa só aí, essa mesmo. só aparecer aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Gente, se quiserem entrar na live, é só clicar aqui, hein? Agora, como que eu tiro você, velho? Ou você se tira? Deixa eu ver aqui. Eu também tô tentando descobrir como que eu... Acho que é só você sair da live. Acho que já vai aparecer. Depois você entra de novo. É mais fácil. Aí. Gente, ó, tem mais dúvidas aqui, hein? Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui pra mim. Se quiser entrar aqui na live, bora fazer aí, hein? Se vira nos 30. Faz um resuminho dos modais. Cara, faço. Modal, tá? Verbos modais. É importante você saber, acho que os verbos modais são os verbos principais do inglês, tá? Não tem como você, por mais que eles são simples, mas o uso dos modais, eles têm várias nuances, tá? Você pode utilizar o modal para falar sobre suposição, para fazer questionamento, para, sei lá, para... Qual que é a palavra? Insinuar alguma coisa, tá? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. Primeiro modal, mais simples de todos, tá? É o can. Antes de tudo saber os modais, vocês têm que saber que é o seguinte. O verbo modal, ele é um verbo exclusivo do inglês, tá? E ele é o próprio auxiliar. Então, o que eu quero dizer? O auxiliar, ele sempre vai aparecer na negativa e na interrogativa, né? Então, por exemplo, eu não gosto de café. I don't like coffee. I do not like coffee. Like é meu verbo, e o auxiliar aqui é o do, né? Na negativa fica don't. Na interrogativa vai ficar do I like coffee? Do I like coffee? Tá? Eu gosto de café? Isso na interrogativa. Então, meu auxiliar aqui é o do. Por outro lado, quando a gente está falando de verbos modais, tá? O modal é o próprio auxiliar. Ou seja, ele vai aparecer tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Então, vamos lá. Basicamente, você tem que decorar 6 modais. Então, é isso que eu falo. Modal é mais fácil você decorar rapidinho, porque é coisa simples, tá? Decora só o uso deles, depois você já parte para a prática. O primeiro modal que você tem que saber é o can. Can é o poder, né? Eu posso, eu consigo. I can play the piano. Eu consigo tocar, eu posso tocar o piano. Eu tenho habilidade para tocar piano. I can play the piano. Se eu falei que o verbo modal é o próprio auxiliar, na negativa vai ser I cannot ou I can't play the piano. Eu não consigo tocar o piano. E na interrogativa, can I play the piano? Eu consigo tocar o piano? Verbo can, poder, conseguir, tá? Para falar de habilidade. Depois a gente tem o could. Could é como se fosse o passado do can, tá? Podia, poderia, algo que você conseguia fazer no passado e já não faz mais. Então, por exemplo, I could play the piano when I was younger.
eu podia tocar o piano quando eu era mais novo. I could play the piano. Could you help me? Could you help me? Could you help me? Ou seja, você poderia me ajudar? Tá vendo na interrogativa? I could, I couldn't, could I? He couldn't, could he? Sacou? Então, sempre vai aparecer na afirmativa, na interrogativa, e na afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Can, poder, could, poderia, podia, tá? A gente tem também o should. Tem aquela música, né, famosa do The Crash, sei lá. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay? Should é o famoso deveria, algo que você acha que é importante para outra pessoa fazer. Geralmente a gente usa o should para dar conselhos, né? Então, por exemplo, should I buy this watch? Should I buy this watch? Ou seja, deveria comprar, você acha que eu devo comprar esse relógio? Should I buy this? Or I shouldn't smoke so much. I shouldn't smoke so much. Eu não deveria fumar tanto. You shouldn't smoke so much. Shouldn't. I should. You should. He should. She should. It should. We should. Nós. You should. Vocês. And they should. O legal dos modais, gente, é que eles, tá? A conjugação é a mesma para todos os pronomes, para todas as pessoas. Então você não tem que preocupar em variar para he, she, não. Valeu? Should. Deveria. Você tem um modal que é o mais forte de todos, que é o must. Must, que é o deve, de dever, de obrigação, tá? Então, por exemplo, você deve estudar mais. You must study harder. You must study harder. You must study harder, man. Você deve estudar mais. You must study harder, tá? Must é para indicar obrigação, tá? Dever, fazer uma coisa. Agora, quando você usa o must na negativa, ele já tem um sentido um pouquinho diferente, que é proibição. Então, você não deve entrar aqui. You mustn't come here. You mustn't come here. That's an order. Você não deve, isso aqui é uma advertência, algo do tipo, você não deve entrar aqui. You mustn't come here. You mustn't enter here. Você não deve. You mustn't. Você não fala you mustn't. Você fala you mustn't, tá? Você não deve, tá? Então, a mesma coisa. I must, I mustn't, must I. E para todas as pessoas também. Bom, can, could, should, must. A gente tem o will não, desculpa. O would, tá? Would. Se você vê, ó, will é irá, né? Eu irei. O would é o iria. É como se fosse um passado do futuro. Algo meio estranho assim, mas você usa para condições. Então, saca só. I would go to Disneyland if I had money. I would go to Disneyland if I had money. Eu iria para Disney se eu tivesse dinheiro, tá? O would vai criar essa condição, tá? Essa situação irreal, né? Uma situação que não existe, tá? I would do that, yeah. Would you like some tea? Você para oferecer alguma coisa? Would you like some tea? Would you help me? Você me ajudaria? Would you like some tea? Would you like some tea? Would you like some water? Para oferecer uma coisa para alguém, né? O would é muito famoso. Would. Então, ó, presta atenção. Would não é gostaria, tá? O would é esse sufixo no final. É iria, ou iria fazer alguma coisa. Então, por exemplo, would drink. É beberia. Would work. Fala aí, Xande. Would work. Trabalharia. Would play. Brincaria. Would dance. Dançaria. Sacou? Então, would não é gostaria, tá? O gostaria, I would like. I would like. O Xande aí entrou no Inglês on Fire semana passada. O que você tá achando aí, Xande? Would, beleza? I would like. I wouldn't like. Would you like? Sacou? E por fim, o último que a gente tem, né? Que são dois, na verdade, é o may and might. May and might. Se você traduziu pela letra, é pode, tá? Pode. Só que o may and might, eles têm umas características diferentes do can, que o can é poder de habilidade. Agora, o may and might é o poder de possibilidade. Então, por exemplo, I may travel abroad this year. I may travel abroad this year. Eu posso viajar para fora do país esse ano. Pode ser que eu vá. Eu sempre gosto de passar para os meus alunos que você tem que... Icaro, how's it going? Você tem que traduzir, é mais fácil você traduzir o may and might para pode ser que. Então, por exemplo, I may travel abroad this year. Pode ser que eu viaje nesse ano, tá? Para fora.
Ou I might travel abroad this year. I might travel abroad this year, tá? Qual que é a diferença entre may e might? A diferença é mínima, tá? A única diferença entre may e might é que may tem mais chance de acontecer, tem mais probabilidade de acontecer do que o might. Might você vai utilizar quando a chance de você fazer alguma coisa é bem remota, sabe? You know, I might go to New York this year. I might go to New York this year. Pode ser que eu vá para Nova York, mas, cara, acho que não. Bem provável que não. Agora, pode ser que eu vá para Nova York? Tem a chance? I may go to New York this year. Tem chance, sacou? Então a diferença entre may e might é justamente essa. É a probabilidade, tá? Então só recapitulando, pediram para fazer um resumo dos modais. Can, could, should, must, would, may e might. Considere esses dois como um só. Então são 6 só que você tem que saber. Valeu? 6 só. Vamos lá, mais uma dúvida. Ó, diferença entre may e might. Acabei de responder, tá? A diferença entre may e might é só a probabilidade, sacou? Ícaro, what school do you work at? Fala aí, Ícaro. Cara, eu trabalho para minha própria escola. A gente tem uma escola que é Be Bold Language Hub, tá? Be Bold English. Essa aqui é a minha escola, tá? O perfil é esse aqui, Be Bold English. Corre lá, tá? A nossa própria escola. E aqui a gente tem o nosso curso digital também, tá? Que a gente atende alunos do Brasil inteiro e muitos alunos do mundo aí, cara. Valeu? Vamos lá. Nádia Freitas. É possível aprender sem ter alguém para conversar? É possível, sim. Tá? Você vai chegar lá muito rápido? Creio que não. Você tem, para falar inglês, você tem que falar, tá? Só que uma ferramenta muito importante mesmo, é você ler em voz alta. Ler em voz alta. A leitura em voz alta é muito, muito poderosa. Quando a gente aprende português, né, a gente aprende a ler em voz baixa, né, e depois a gente aprende a ler em voz alta, né, depois a gente lê em silêncio, né? E no inglês não poderia ser diferente. Só que às vezes, por a gente já não ser mais criança, a gente pula essa etapa, né? Não, já vou ler em silêncio. Agora, leitura em voz alta é surreal. É uma puta ferramenta que você tem em mãos, tá? De graça, para destravar os músculos da boca, tá? Para você ligar, fazer as linking words, conseguir ligar as frases. Então, leitura em voz alta é super importante, tá? Você pode utilizar parceiro, né? Parceiro de conversação, ou seja, aprende com inglês com um amigo, sabe? Você vai aprender com um amigo, tenta conversar. Quanto mais rápido você colocar o inglês para jogo, mais rápido você vai aprender, tá? A mesma coisa, eu coloco a mesma... Aí, o Marcelo aí. O Marcelo também é teacher, então ele pode me ajudar nessa aqui, ó. Eu falo a mesma analogia, tá? A mesma coisa você aprender a dirigir. Ficar no livrinho do Detran vai para sempre, até você se sentir confortável, saber todas as regras, para depois entrar no volante, vai ajudar? Não, tá? Você tem que já colocar o inglês para jogo, errar. Mesma coisa no carro, tem que pegar o carro, tem que ralar umas rodas, tem que fazer baliza, porque senão você nunca vai estar, né? Você está sempre criando situações imaginárias ou ideais para começar a falar inglês. Então, assim, você tem que aprender e ir para jogo, aprender e ir para jogo, aprender e ir para jogo. Isso é um aprendizado bem ativo mesmo. Mas falando da leitura em voz alta, saca só, pegando aqui um livro, tá, em inglês, Percy Jackson, vou abrir uma página aqui, ó. Então, nem sei, às vezes se tiver palavra que eu nem sei, eu vou falar errado aqui, mas vamos lá. Annabeth got to the opposite side and ran after this spider. I followed. When I got across, I looked back and saw Tyson giving Grover a piggyback ride, or was it a goatee back ride? The big guy made it across in 3 swings, which was a good thing. Good thing since just as he landed, the last iron bar ripped free under his weight. Sacou? Ó, eu leio pra caramba, tá? Leio demais. Você tem que ler. Quando eu falo pra turma, o que eu faço para aprender inglês? Tenha bons hábitos, tá? Se você já tiver os bons hábitos de leitura e tal, já é 90% do caminho feito, sabe? Então, leitura em voz alta ajuda muito para você já destravar o inglês. Então, tem que ir aprendendo a colocar para jogo, É isso que eu coloco no método FIRE, tá? Para quem não sabe, a gente tem o nosso curso. E o método FIRE é baseado em 4 pilares, tá? Focus, Immersion, Routine and Energy. Então, assim, a gente ensina inglês, velho, aprende inglês, vai para jogo, aprende, vai para jogo, aprende, vai para jogo. E não aprende, depois de anos que você vai para jogo, sabe? Não, tem que já
Colocar, errar, ser corrigido. Falar, errar, ser corrigido. Valeu? Então, é possível aprender sem ter alguém para conversar? De novo, você tem que ter alguém para conversar. Para falar inglês, você tem que falar, só que no começo, tá? E até depois que você já aprender, você tem que sim fazer essa prática de leitura em voz alta, tá bom? Por que americano emenda palavras? Se falar devagar, eu entendo até e tal. Ó, muito importante essa dúvida, tá? Tem alguns pontos, Onário, estou à disposição, tá bom? O que mais fiz, olha lá, o que mais fiz foi aprender sem ter alguém para conversar. Isso aí, gente. Muita gente coloca essa dificuldade, né? Que, eu não aprendo porque eu não tenho ninguém para conversar. Não é assim, não. Você começa sozinho e depois você vai colocar para jogo. Só que você tem que colocar para jogo, tá? Gente, se tiver dúvida, coloca na caixinha de pergunta aqui. Se colocar no comentário, eu me perco, valeu? É só clicar nesse balãozinho aqui com a interrogação. Por que americano emenda palavras se falar devagar? Eu entendo, tá? Por quê? A gente faz isso no português também. Quem que aqui é mineiro? Gente, dá um mineiro aí. Dá uma mãozinha aqui. Vou dar um exemplo de mineiro. A gente aqui de Minas, eu sou do sul de Minas. A gente tem a mesma coisa que americano. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Ó. Quem é mineiro? Cara, não tem nenhum mineiro aí, não. Pega a palavra ponto de... Nós estuda aí, ó. Nós estuda. Ponto de ônibus. Põe de ônibus. Aí fala, põe de ônibus. Põe de ônibus. Ponto de ônibus. A gente não fala ponto de... Vamos para o ponto de ônibus. Vamos para o ponto de ônibus. Põe de ônibus. A mesma coisa no inglês. Isso é o que a gente chama de linking words. Linking words. Vamos pegar uma frase aqui, ó. Eu preciso ir para a festa. I need to go to the party. I need to go to the party. O americano, ele não vai falar assim, ó. I need to go to the party. Ele vai falar, I need to go to the party. I need to go to the party. Vai falar emendando, gente, sabe? Exemplo. How is it going? Como que estão as coisas? Como é que estão as coisas aí? Como estão as paradas? How is it going? Daí você vai, aprende no livro a formalzão. Beleza, vou chegar lá. How is it going? How is it going? Ninguém vai falar assim. Então how's it going? How's it? Você vai falar, how's it going? How's it going? Tá? How's it going? How are you doing? Ninguém vai falar how are you doing para vocês. Vão falar how you doing? How you doing? Tá? How you doing? I'm good. You're good. So how you doing? Então, linking words, tá? É quando eles juntam palavras, tá? Já junta o final da palavra com outra, tá? A gente faz a mesma coisa no português. Isso é um dos motivos. Outro motivo, tá? É o que a gente chama de reductions. O que é um reduction? Reduction é... Deixa eu dar um exemplo bom aqui de reduction para vocês. É a mesma coisa parecido com linking words, mas é quando você diminui a palavra, tá? Então, por exemplo, I'm going... você aprendeu lá no livro, quem aí aprendeu inglês lá atrás, aprendeu que o futuro certo em inglês é I'm going to. Então, por exemplo, eu vou viajar, é a coisa certa. I'm going to travel, tá? Vou viajar, I'm going to travel. Beleza. Daí, um pouco de reduction, se você já pega esse going to, você já vai juntar para gonna. Já começa essa reduction aqui, ó. Going to, gonna. I'm gonna travel tomorrow. I'm gonna travel tomorrow. Tá? Eu vou viajar amanhã. Agora, tem mais uma reduction dessa desgraça do I'm going to, do gonna, que virou I'm a travel tomorrow. I'm a travel tomorrow. Daí você fala, caramba, aprendi pra caramba lá no livro formalzão, chega na prática totalmente diferente. Sim, na prática totalmente diferente. Então tem várias reduções. Por exemplo, what is your name? Essa é uma puta redução. What is your name? What is your name? Vão ter pessoas perguntando assim pra você, what is your name? Eu duvido. Vão ter pessoas perguntando, what is your name? What is your name? Sim. Mas vão ter pessoas também que vão perguntar pra você assim, what's your name? What's your name? Oh, my name is Marshall. What's your name? Daí você vai pensar, caramba, watch é assistir. Assista seu nome? What's your name? Não, what's your name? What's your name? Qual que é o seu nome? Então isso é reduction. Como você fez isso? How did you do that? How did you do that? Como você fez isso? O livro vai ensinar pra gente que a gente tem que falar assim, how did you do that? Né? Ou o CDzinho lá do professor de inglês que vai corrigir, how did you do that? Só que na prática, gente, você vai assistir um filme sério, o cara vai falar, how'd you do that? How'd
How'd you do that? How'd you do that? Então você tem que estar preparado. Você tem que aprender como eles falam. Então você não pode aprender inglês já pensando no formalzão, no how did you do that? Já tem que saber que na prática, olha, pauleira mesmo. Então, é o que eu ensino para os meus alunos justamente isso, sabe? É isso que eu falo que você ganha muito tempo ao aprender inglês. Se você aprende inglês, né, o formalzão e chega na prática, você vê que é totalmente diferente, você desanima e você tem que reaprender muita coisa, tá? Agora, se você já aprende assim o inglês das ruas desde o começo, você já vai estar preparado para falar o inglês das ruas e o inglês formal, o inglês que seria certo a ser falado, sabe? Então, é isso que eu faço. Eu já ensino para meus alunos de uma vez, sabe? Aprendendo inglês das ruas, aprendendo inglês com reduções, aprendendo inglês com expressões idiomáticas, que é muito importante. Valeu? Gente, vou responder só mais uma. Eu tenho mais uma aula agora. Vou começar a dar aula aqui. Valeu? Xande Cristo, dúvidas em utilizar do, and does, and don't, and doesn't. Tá, show de bola. Vamos lá. Do é um auxiliar, tá? Auxiliar é o verbo que vai te auxiliar na negativa e interrogativa. Então, por exemplo, I like beer. I like beer. Eu gosto de cerveja. No português, se eu quisesse falar eu não gosto de cerveja, a tradução seria I not like beer. Eu não gosto de cerveja. Só que no inglês, a gente tem uma partícula, uma estrutura que a gente chama de auxiliar. É um verbo que não tem tradução. Se você colocar ele na frase, ao traduzir, ele não vai cagar nem cheirar, ele não caga nem cheira. E que ele tem a função de fazer uma negativa e uma interrogativa. Então, por exemplo, I like beer. Eu gosto de cerveja. Na negativa, na teoria, no português, a gente falaria I not like beer. Tá? Só que no inglês você vai colocar I do not like beer. I do not like beer. Na forma contraída, I don't like beer. Tá? Ah, mas do não é fazer? Do é fazer. Mas como auxiliar, ele não tem tradução nenhuma. Então, traduz. Eu não falo inglês. A gente sabia isso aí, ó. A frase que todo mundo sabia. A gente já tinha decorado. Se chegasse algum gringo aí, a gente já tinha falado assim, I don't speak English. I don't speak English. Eu não falo inglês. Mas do não é fazer? Você traduz como eu não faço, falo inglês? Não. Você fala I do not speak English. Eu não falo inglês. Então, a primeira coisa que você tem que saber que do, nesse caso, para auxiliar, não tem tradução, tá? Então, beleza. Eu falo inglês? I speak English. Eu não falo inglês? I don't ou I do not speak English, tá? Don't é a forma contraída. Eu falo inglês? Você fala inglês? Do you speak English? Do I speak English? Tá? Você fala inglês? Então, o do vai aparecer na interrogativa e na negativa, tá? Para quaisquer, anota isso aí. Do presente, tá? Para falar de ações corriqueiras, ações que são coloquiais, sua rotina. Para todo verbo que não seja o verbo to be, tá? Você vai utilizar o do, anota isso aí. Do e does vai ser utilizado na negativa e interrogativa para todos os verbos que não forem verbo to be, tá? No presente. Porque se for verbo to be, o verbo to be é o próprio auxiliar, né? Que a gente aprendeu. I'm happy, eu tô feliz. I'm not happy, eu não tô feliz. Am I happy? Eu tô feliz. Sacou? Então, o verbo to be é o próprio auxiliar. Agora, se você estiver utilizando qualquer outro verbo no presente, na negativa e interrogativa, sempre vai ter do e does. Agora, qual que é a diferença do do e does? Só conjugação. Does para him, she, it, ou Xande. Então, por exemplo, eu falo inglês. I speak English. Você fala inglês. You speak English. Ele, ela ou isso, alguma coisa fala inglês. He, she, it speaks English. We speak English. Nós falamos inglês. You speak English. Vocês falam inglês. And they speak English. Eles falam inglês. Negativa. Eu não falo inglês. I don't speak English ou I do not. Você não fala. You do not or you don't. He, she, it doesn't speak English. O S que vem lá da afirmativa, he speaks, vem pro do, daí vira does. He, she, it doesn't speak English. We don't speak English. You don't speak English. They don't speak English. Interrogativa. Do I speak English? Do you speak English? Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Do we speak English? Do you speak English? Do they speak English? Sacou? Então, o do e does, tá? O do, does vai vir na interrogativa e o don't e doesn't vai vir para negativa. Valeu? Gente, olha aqui. Eu não sei como se tem gente aí desde o começo da live, tá? Passou bastante gente, entrou, saiu. O que vocês acharam? Vocês gostaram do conteúdo de hoje?
para mim. Eu acho que eu vou fazer isso aqui toda segunda-feira, se Deus quiser. Vou entrar aqui para tirar as lives, tirar dúvidas que vocês tiverem, tá? Cizinha. Oh, valeu, gente. Vou tirar aqui, vou estar aqui, tá, à disposição para vocês, para tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo do processo, tá bom? Então, assim, já vamos ficar marcado, segunda-feira, toda segunda-feira. E aí, Nádia? Manda mensagem aqui, Nádia, manda para mim aqui. E aí, Carol? Manda mensagem aí, Nádia. Você falou de professor, eu te explico certinho, tá bom? Vocês falaram aí, gente, que curtiram, então beleza, show de bola. Vamos deixar assim, então. Toda quarta-feira, toda quarta não, mas toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, eu vou tentar entrar aqui para fazer uma live com vocês, para tirar dúvidas e, bom, esclarecer, né? A gente sabe o tanto que é importante tirar dúvidas, principalmente no começo, né? E a gente sabe o tanto que é difícil a gente não ter acesso, né? A gente, putz, tá com aquela dúvida, ninguém tirar, joga no Google, nada, você não consegue aprender. Então, eu vou estar aqui, se vocês estão estudando inglês comigo, tem muita gente no meu curso aí, dos nossos cursos, né? Também da escola, tem gente do Inglês on Fire, tem muita gente que não é meu aluno, mas eu tô aqui para servir todos vocês. Valeu, gente! Pessoal, muito obrigado, obrigadão aí por hoje, e a gente se vê na próxima segunda-feira, tá? Com live, tá? Vou abrir mais lives também, mas, ó, seguinte, todo dia a gente tem conteúdo pra caramba aqui. Muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo. Então, fica ligado que a gente vai ter, ó, essa semana a gente vai ter inglês com filmes, tá? Criar um quadro, vai chamar Showtime, toda sexta-feira, terça e quinta, caixinha de perguntas. Quarta-feira, cara, tem muita coisa. Então, todo dia eu vou estar aqui à disposição de vocês. Valeu? Se vocês tiverem mais qualquer outra dúvida, tá? Galera aí perguntou de curso. Clica lá no link da bio, vai no link da bio, vocês vão ver meu curso lá, tá? Bem legal, vale muito a pena. O Xande aí entrou semana passada. E vamos que vamos, galera. Tamo junto, viu? Obrigadão, boa tarde e boa semana.